Fala, futuros doutores, futuras doutoras, galera padrão ouro, Team Cérebro, tudo certo? Chegamos ao nosso vídeo aqui, o vídeo dos 10 mil inscritos do canal, onde eu vou falar sobre a minha trajetória e como que eu fui parar na faculdade de medicina, como que eu decidi, como que eu fui parar, como é que foi essa história toda aí, que mudou a minha vida completamente de ponta cabeça em pouquíssimo tempo. Primeiramente, muito obrigado a todos que estão curtindo o projeto. Chegamos aí a 10 mil inscritos. Ainda é pequeno o projeto, mas espero que ele cresça aí cada vez mais, e com a ajuda de vocês, que eu sei que estão dando maior força, não só apoiando como compartilhando, ele vai crescer com certeza. Então eu vou separar esse vídeo aqui em alguns blocos, que vai representar, cada bloco vai representar uma fase da minha vida que foi me levando até a faculdade de medicina. Beleza? Vamos começar? Então, partiu! Bom, pessoal, esse primeiro bloco aqui foi meu início mesmo da minha carreira profissional, minha primeira faculdade, que foi a faculdade de biologia, né? Eu quis fazer biologia, decidi no terceiro ano isso, porque era a matéria que eu tinha mais afinidade. E eu realmente não pensava em fazer medicina quando decidi fazer biologia. Eu queria fazer biologia mesmo porque eu queria aprofundar na matéria, porque eu gostava de basicamente toda a área, né? Eu gostava da parte ecológica, da parte ambiental bastante, e queria seguir nessa área. E aí eu comecei a fazer biologia na UFRJ, entrei no bacharelado, e eu não tinha muita ideia de qual área específica da biologia eu ia seguir. Então eu comecei a procurar vários estágios de iniciação científica em diversas áreas. Eu trabalhei com a parte de ecologia no início da faculdade, depois eu fui trabalhar na Fiocruz, um centro de pesquisa aqui no Rio de Janeiro, referência. Eu fui trabalhar com a parte de parasitologia e imunologia. E aí era muito legal, gostava muito de trabalhar na Fiocruz com a área de pesquisa que eu fazia, que era com doença de Chagas, mais especificamente na parte neurológica, tá? Bom, e aí o que aconteceu? Na faculdade de biologia, eu tive um professor que foi muito inspirador para mim, sempre, né, a inspiração fazendo diferença nas nossas vidas. Uma das coisas que eu acho mais importante é você ter alguma coisa em quem se inspirar, porque isso te leva para frente. E aí ele me deu aula de bioquímica na faculdade, e eu vi que o meu negócio era moleculinha mesmo. Então isso foi me direcionando para a parte mais molecular dentro da biologia. E aí o que acontece? Essa fase que eu estava estagiando lá na Fiocruz, em laboratório, era muito legal pelo conhecimento, mas a rotina de um laboratório não era legal para mim, porque era uma coisa muito restrita ali, ficava fazendo teste, cultura de célula. Eu não queria fazer aquilo para o resto da minha vida. Então o que aconteceu? Eu voltei, e depois, no quinto período da faculdade, quinto ou sexto agora, eu tranquei a faculdade de biologia, não sabia muito bem que rumo minha vida ia tomar, mas para não ficar parado, eu voltei a fazer pré-vestibular para poder, no meio do caminho, decidir continuar estudando. E não tinha nada definido na minha vida, nem pensava em fazer medicina. Na verdade, eu pensei em fazer engenharia química. Olha só que doideira. E aí, assistindo uma aula de biologia, que me deu aquele estalo, né? Eu estava assistindo aula de biologia no pré-vestibular que eu estava fazendo, eu falei, caraca, nunca dei aula, fiz um monte de coisa, mas nunca dei aula. Será que é legal dar aula? Pô, vou experimentar isso. Aí eu fiz uma prova para entrar como monitor de um pré-vestibular aqui no Rio de Janeiro. E aí passei, consegui entrar, comecei a trabalhar como monitor. E cara, isso foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, uma das melhores coisas, né? Foi, a verdade, a segunda. Naquela época foi a melhor coisa, depois vai ser a segunda melhor coisa, porque vou falar para vocês qual foi a melhor daqui a pouco. Vocês devem saber o que é, né? Enfim. E quando eu comecei a trabalhar como monitor e dar mais aulas, foi o que caiu a minha ficha que eu realmente queria seguir na área biológica pro resto da minha vida. Porque foi quando eu realmente me encantei com a arte de trabalhar com pessoas, transmitir conhecimento e ajudar as pessoas, né? Ajudar não só na parte do colégio, de aprender as coisas para poder, se formar uma pessoa melhor, mas eu já
assim que eu entrei, eu gostei de trabalhar com concurso, com a parte pré-vestibular, porque é o grande sonho das pessoas, né? É um dos grandes sonhos, né? Conseguir entrar na faculdade que a pessoa quer. E aquilo me fascinou muito. Então eu comecei a estudar que nem um louco, aí destranquei a faculdade, terminei a biologia, bacharelado em genética na FRJ, e depois eu terminei também a licenciatura, porque eu queria dar aula, né? Mas como eu comecei no bacharelado, eu terminei o bacharelado em genética, então eu sou biólogo geneticista pela FRJ, e depois terminei a licenciatura, também sou licenciado pela UFRJ em biologia. E aí comecei a dar muita aula, cara, cresci muito rápido no curso, e agradeço também às pessoas que me deram força inicialmente. Teve um professor que foi uma das referências para mim, que me ajudou muito no início da minha carreira, e vocês devem conhecer, é o professor Rubens Oda do Descomplica. Vou jogar a foto dele aqui para quem não conhece. Ele é professor de biologia mais top do Brasil, com certeza. Ele é monstro, me ajudou muito quando eu comecei na minha carreira, e porra, até hoje me ajuda bastante com conselhos, várias coisas. Quando estou no perrengue, uma dúvida assim de profissional, eu ligo para ele, me aconselho com ele, e ele me ajuda muito. Então, além de ser fera como profissional, padrão ouro, também uma pessoa excepcional. Olha o que aconteceu, essa foi a minha parte dentro da biologia. E aí eu vou começar a falar agora sobre minha parte profissional, beleza? Então segura aí. Bom, pessoal, na minha parte profissional, o que aconteceu? Eu comecei a dar muitas aulas, minha carreira foi assim, alavancando rapidamente. Eu queria fazer, eu sou uma pessoa que me cobro muito, quando eu quero fazer as coisas, eu quero fazer da melhor forma possível. E comecei a estudar muito, assistir muita aula, assistia muita aula do Oda, assistia aula da professora Mércia também, que era uma monstra em biologia, e assistia aula de professores de outras matérias. Assisti aula do Alex de matemática, também no Descomplica, assisti aula do William Gabriel, também no Descomplica, assisti aula de uma galera para poder aprender o máximo possível de didática e dinâmica e adaptar aquilo ao meu estilo. E aí chegou num certo momento, isso mais ou menos ali em 2011 para 2012, eu comecei a perceber que eu estava um pouco desanimado. Por quê? Porque eu dava muita aula durante a semana, eu cheguei a dar 50 horas de aula por semana, ficava esgotado, tirava um bom salário, um salário excepcional, ainda mais para a carreira de professor, que é tão difícil e desvalorizada aqui no Brasil, mas eu me sentia estafado, não sei nem se existe essa palavra, eu me sentia muito cansado, e eu não queria seguir essa rotina de cansaço e esgotamento pro resto da minha vida. E eu via muitos professores reclamando, caraca, eu tô cansado, fico doente, chegava em setembro, a pessoa não aguentava mais. E aí o que estava acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa que intelectualmente eu quero sempre me alimentar mais com conhecimento. E chegou um certo momento que dentro da área do magistério, com trabalho em concurso vestibular, eu não tinha mais o que estudar, eu não tinha mais o que me aprofundar para evoluir em termos de conhecimento. Então foram dois fatores que me incomodaram. Foi a parte intelectual, que eu não tinha mais o que evoluir em termos de conhecimento. Porque o vestibular, gente, ele é um adestramento, ele é pouco criativo. Quando você domina aquelas coisas que sempre caem, o padrão do vestibular, até um professor, você fica numa zona de conforto. Eu estava nessa zona de conforto. Então a única coisa que me levava e me dava prazer em dar aula era conviver com os alunos. É aquela troca interpessoal. Porque na parte intelectual em si, eu estava um pouco desanimado. Juntando isso com a minha rotina extremamente cansativa, eu comecei a refletir se era aquilo que eu deveria fazer para o resto da minha vida. E aí começou a bater aquela dúvida, será que eu vou querer fazer somente isso para sempre ou vou querer buscar outra coisa? E essa dúvida foi que me levou a começar a pensar em outras possibilidades para minha carreira profissional e também minha vida pessoal, beleza? Então agora vamos para o próximo bloco, que tem a ver com como que eu fui, o que me levou a decidir fazer medicina. Vamos embora? Bom, e aí o que aconteceu? Eu comecei a pensar que a parte de gerenciar, colégio, pré-vestibular, ia me atrair e poderia satisfazer essa minha vontade de adquirir mais conhecimento. E aí eu trabalhava num curso chamado Intelectos aqui no Rio de Janeiro, e
foi feito um convite para mim para começar a coordenar a biologia de toda a rede, colégio pré-vestibular, e também coordenar o pré-vestibular de uma unidade da rede Intelectos. E eu aceitei, né? E aí eu gostei muito dessa parte de gestão de rede de pré-vestibular, gestão da biologia, porque você trabalha com pessoas também, mas era muito pepino para resolver e pouco contato mesmo pessoal. Era muita coisa burocrática, então assim, não é muito a minha praia. E aí eu sempre refletindo, pô, será que isso é o que eu tenho que fazer para dar minha vida? O que eu posso conseguir fazer para poder satisfazer a minha vontade de evoluir, continuar trabalhando, ajudando pessoas e adquirir mais conhecimento na área biológica, que é a coisa que eu mais gosto, é a área que eu mais gosto nessa vida. E aí aconteceu, eu comecei, teve um dia que eu estava com dengue, e eu fui para um hospital aqui no Rio de Janeiro, particular, fui ser atendido e tal, e eu fui extremamente mal atendido, e as pessoas que estavam na emergência junto comigo também estavam sendo mal atendidas. Eu lembro até hoje de uma médica que estava lá, devia ser recém-formada, nada contra médico recém-formado, mas ela estava literalmente desfilando na emergência. Eu lembro até hoje, estava lá com um saltão, cheia, toda maquiada, cheia de joia. E cara, as pessoas, tinha uma senhora que estava morrendo de frio, ela só queria um cobertor. Eu estava passando mal, eu tive que levantar e pedir para a enfermagem dar um cobertor para a senhora. E aquela profissional médica estava passando ali e estava literalmente ignorando, né, o sofrimento alheio. E aí isso foi um fator que me incomodou extremamente. Eu fiquei meio que indignado com aquilo. E aí, juntando os fatores que eu já contei para vocês, da minha insatisfação com a minha rotina apenas como professor, não só com o cansaço, como também com a falta de evolução intelectual, mas essa minha indignação com o atendimento médico daquele dia, daquele evento que eu passei, mas a minha dúvida do que fazer e seguir dentro da área biológica. E junto com isso eu comecei, gente, a ver algumas pessoas entrando na faculdade de medicina, conseguindo a aprovação, mas que, na minha humilde opinião, não seriam bons profissionais. É até ruim eu falar isso porque eu vou estar julgando, né? E eu não gosto de ficar julgando as outras pessoas, mas são pessoas que só estavam pensando literalmente na grana, não tinham o ideal e a visão real de como um profissional médico deve ser, de que o mais importante não é o dinheiro é bom, é claro que é, eu gosto de dinheiro, é óbvio, mas o mais importante não é isso, o mais importante é sempre o próximo. E aquilo começou a me revoltar de tal forma que eu falei, cara, vou fazer medicina. Foi assim, vou fazer medicina porque a medicina vai fazer com que eu consiga ampliar o meu conhecimento na área biológica. Eu vou ampliar o conhecimento em termos de mais áreas e não especificar, porque se eu pudesse especificar o conhecimento, eu poderia fazer um mestrado, doutorado, mas eu não queria afunilar o meu conhecimento, e sim ampliar a base, né? E a faculdade de medicina me proporcionar isso. Além disso, eu pensei, cara, eu vou fazer a diferença. Que as pessoas que estão entrando não estão pensando no próximo, no que realmente é a missão e o valor que o médico deve ter. É só você ver o juramento de Hipócrates que o estudante de medicina faz como se forma. E são trechos desse juramento que eu tatuei aqui no meu braço. Para quem não sabe, aqui está escrito o seguinte, ó: aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. Em toda a casa entrarei para o bem dos pacientes, mantendo-me longe de todo dano voluntário. Tatuei isso no meu braço direito porque eu sou destro, para que eu possa sempre olhar isso aqui e lembrar que a coisa mais importante na nossa carreira, tanto como professor quanto médico, é sempre quem? O próximo, o aluno, o paciente e os seus familiares. Então juntou a vontade de querer fazer diferença, ampliar o conhecimento, a revolta com o mau atendimento daquela senhorinha de quando eu estava com dengue, e a minha insatisfação com a minha rotina profissional apenas como professor, que eu decidi fazer a faculdade de medicina. Então a decisão veio daí. E agora, como que eu fui parar na faculdade? Se liga, vambora. Bom, galera, essa minha decisão ela aconteceu em 2012, foi quando eu decidi, tá? Em meados de junho, eu lembro.
por aí, eu decidi fazer medicina. E qual era a minha rotina naquela época? Eu dava aula de segunda a sexta que nem um louco, coordenava a biologia do intelectos e o pré-vestibular de uma unidade da rede. Então o que eu pensei? Eu falei, cara, eu vou em 2013 prestar o Enem e a UERJ, vou dar aula apenas 2 manhãs para não ficar sem nenhuma renda, vou fazer pré-vestibular, cursinho à noite, lá que eu trabalhava, de graça, claro, e vou estudar à tarde também. Beleza. Só que em 2012, durante as minhas horas vagas, né, que eram poucas, mas eu tinha, né, alguns intervalos, final de semana, eu falei, vou começar a estudar por conta própria. E aí eu privilegiei, eu falei, cara, eu vou estudar só exatas esse ano, só exatas. O que eu fiz? Eu comprei 3 livros de matemática, que um amigo meu indicou para mim, professor Jefferson Mello, tá até aqui no nosso canal, tem uma entrevista com ele, com o Wesley. Eu comprei 3 livros de física do Ramalho, é um livro famoso, e também comprei os livros de química do Usberco e Salvador, que o Alan Rodrigues do Descomplica, também amigo meu pessoal, também tem aqui o vídeo com ele no canal, indicou para mim. E eu comecei a ler tudo e fazer exercício sozinho, tá? Além disso, o que eu fazia? O que eu fazia durante esse ano? Eu assistia muito a videoaula, de graça, não assinei nada. Na época acho que só tinha Descomplica, né? Acho que só tinha Descomplica na época, mas não assinei nada. Eu ia no YouTube e botava lá, videoaula química, não sei o que. Eu assistia muita aula do Paulo Valim, do Química em Ação, na época ele tinha 5 mil inscritos no canal dele, hoje ele tá bombando aí no Brasil, e na época ele fazia vídeo ainda só com a tela, ele escrevendo no Paint e narrando, ele nem aparecia no vídeo, mas enfim, assisti muita aula dele também. E aí, ignorei humanas, porque só ia estudar humanas em 2013, tá? Beleza, aí o que aconteceu? Eu pegava muita prova específica de matemática, física e química da UERJ, da Unicamp, da FUVEST, o FMG, o FJF, da UFC e da UFSC. E eu fazia todas elas e via o gabarito se eu tinha acertado ou não, e entendia como que a questão era feita. E eu baixei aplicativo no celular com questão de química, física e matemática. Muito mais química, que eu queria ficar muito mais sinistro em química. Gente, eu era maluco, eu ia malhar com o aplicativo, eu ia malhar com as provas de química da UERJ, e aí eu ficava fazendo enquanto estava malhando. Eu olhava bem, pô, esse moleque é maluco. Mas o vestibular é isso, você tem que viver aquilo tem que estar no teu inconsciente o dia inteiro, 24 horas por dia. Então, aonde quer que eu fosse, qualquer intervalo que eu tinha, até na academia, eu estava sempre com uma questão, com uma prova na mão, eu fazia questão no intervalo do exercício, sério, eu ia pra esteira, eu ficava assistindo videoaula com fone de ouvido no celular. Muito louco, mas estava funcionando. No carro eu escutava a videoaula. A videoaula eu não conseguia ver, porque senão ia bater. Mas eu ficava escutando aquela videoaula. E aí o que aconteceu? Quando eu tinha algumas dúvidas, você ser professor é bom porque você tem amigos professores, né? Eu tinha a força do Diego Viug, que é de matemática e dá aula no ProEnem, que eu também trabalho lá, não sei se vocês sabem, mas eu tenho lá várias aulas gravadas no ProEnem, que é um site também, como o Descomplica, como QG do Enem, enfim, que aliás recomendo, tá? ProEnem é padrão ouro, não é que eu trabalho lá não, mas eu conheço muitas pessoas lá. Vou botar aqui uma foto do Diego Viug, de matemática, para quem não conhece, ele trabalha lá. Então ele vinha aqui em casa, ou ia na casa dele, ele veio aqui umas 3 vezes me dar ajuda com matemática, e com química quem me ajudou? Quando eu tinha dúvida, o Alan do Descomplica. Vinha aqui em casa também, então ia na casa dele, também me ajudou umas 3, 4 vezes. Aí eu pensei o seguinte, quando eu for chegando no final do ano, alguém me falou, vai abrir inscrição para Souza Marques. Falei, cara, vou fazer essa prova para ver como é que eu vou me sair. Então eu fui fazer a prova da Souza Marques como se fosse um teste, para ver como é que eu ia me sair nessa prova. E gente, eu não falei para ninguém que eu queria fazer medicina. Ninguém. Só quem sabia eram 3 pessoas. A minha namorada da época e os meus 2 chefes dos 2 trabalhos. Um do colégio Elite que eu trabalhava e o outro do Intelectos. Porque se eu conseguisse passar eventualmente, eu ia largar muito a carga horária. Então eles tinham que saber o que eu estava fazendo para não ficarem de mãos atadas, né? Então nem minha mãe sabia. Por quê? Porque eu já me cobro demais. Se eu falasse aquilo para os outros, eu ia criar muita expectativa e eu também acho que isso ia atrair energia ruim. Eu me ligo muito essas coisas, tá, gente? Eu não gosto de falar nada que eu estou pensando em fazer, a não ser quando se concretiza. Então ninguém sabia.
Bastava eu me cobrar com isso. E aí, eu fiz a prova da Souza Marques ali meio que como um teste. O que aconteceu? Eu consegui passar. Eu passei. Então eu estudei sozinho 6 meses com essa ajuda de videoaulas, os livros que eu comprei, neurótico com questão de vestibular, fazendo muito exercício, absurdamente. Eu fiquei realmente caixa grossa em química, eu tava padrão ouro em química mesmo. E aí, o que acontece? Uma faculdade particular, né? Então depois que eu passei, o que aconteceu? Eu fui conversar com a minha mãe, falei, mãe, vou fazer faculdade de medicina. Vai fazer prova quando? Já fiz, já passei. Vou começar na Souza Marques, mas eu só podia começar se eu tivesse alguma ajuda financeira, porque eu não ia conseguir pagar meu apartamento sozinho, meu carro, mais a faculdade, não dá. Então conversei com meu avô, e meu avô, pai da minha mãe, né, falou, olha só, eu pago pra você a metade. Beleza, e aí deu certo. E aí minha mãe voltou a morar comigo, para poder me ajudar a pagar o apartamento, e minha família me apoiou muito nessa hora, né? A gente fez um rearranjo financeiro para tornar possível conseguir fazer a faculdade de medicina. Foi assim que eu entrei nela. Então, gente, o que eu posso dizer em relação a isso, o meu estudo foi algo atípico. Foi uma coisa muito atípica, não foi uma preparação normal como um pré-vestibulando tem que fazer. De certa forma, o fato de ser professor me ajudou muito em biologia já, e também em entender rapidamente outras matérias. Eu fiquei muito bom em química e matemática e física de modo bem rápido. Química, então, eu estava voando na época. Hoje eu esqueci muita coisa, mas estava voando na época e foi uma coisa muito atípica. Eu pensei, cara, será que vale a pena eu não entrar para Souza Marques e ano que vem tentar Enem ou UERJ? Aí eu pensei, cara, eu tô com 27 anos, Souza Marques é uma excelente faculdade, então eu entrei e, gente, não me arrependo. E isso foi a melhor decisão da minha vida. Foi o que eu falei antes, que foi a segunda, fato de professor, porque a melhor veio depois e foi essa de ter decidido fazer biologia e entrado na faculdade assim que eu passei pela primeira vez. Beleza? Então foi assim que fui parar na medicina. E agora, um outro bloco aqui do vídeo para falar sobre as perspectivas na medicina e o futuro pessoal e profissional. Segura aí. Bom, gente, então meu futuro profissional vai ser o seguinte: eu vou terminar a faculdade, vocês sabem que eu estou no 5º ano agora, né? Eu vou começar em 2017 o internato. Eu vou fazer residência em endocrinologia, mas gosto muito de trabalhar com CTI e emergência. E eu quero continuar lecionando, dando aula pré-vestibular, porque eu quero continuar ajudando as pessoas a conseguir o seu sonho, que é entrar na faculdade, principalmente para quem quer ser médico. Tanto é que temos o projeto chamado Quero Ser Médico. Então a minha ideia é terminar a faculdade, fazer residência em endocrinologia, continuar me praticando, dando plantões em CTI, emergência, fazer um concurso público na área médica, separar um dia para continuar dando aula no colégio curso PH, que é o que eu estou hoje em dia, que entrei em 2016. Aliás, falando nisso, aproveitando, eu entrei para o PH em 2016, fui convidado a trabalhar lá, e foi muito bom para mim, porque eu pude largar toda a parte de gestão da biologia e coordenação que eu fazia no colégio que eu trabalhava antes, que era o Intelectus, e aquilo me consumia muito tempo fora de sala de aula. Então no PH eu posso apenas ir lá, dar minha aula, eles me pagam um bom valor, e aí eu consigo também pagar a faculdade e me estressar um pouco menos com a burocracia de gestão de colégio. Isso me ajudou bastante nessa rotina aí, nessa reta final da faculdade de medicina. E aí, futuro profissional é isso. E depois que eu terminar a endocrinologia, a residência, eu vou separar aí uns 2 dias, 3 dias para consultório, porque eu quero atender no consultório a parte de endócrino, um dia para poder dar plantão em emergência CTI, que eu amo também, e um dia para continuar lecionando no pré-vestibular para ajudar as pessoas a conseguir o seu grande sonho, que é entrar na faculdade de medicina. E o futuro do canal? Em 2017, o nosso canal vai continuar bombando. Eu separei já um dia na semana para poder produzir vários vídeos, e eu espero fazê-lo com cada vez mais qualidade, e isso está sendo muito bom para mim, porque mais uma vez o canal é um projeto que me deixa trabalhar com pessoas que eu nem estou vendo, mas que tem um feedback extremamente positivo. Vocês são padrão ouro demais. Então, mais uma coisa que me renovou dentro da área profissional, que junta as duas coisas. Junta eu estar ajudando vestibulandos que querem entrar na faculdade de medicina, e junta com a medicina, que é a coisa também que eu mais amo nessa vida. Então, gente, eu sou um cara felizardo. Por quê? Porque eu faço tudo o que eu amo. Então, por mais que a minha rotina seja extremamente pesada, eu só posso agradecer.
Então, pessoal, com isso eu fecho o vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo aí, inscreve no canal. E ó, o último recado. Chora agora, reaprovado. Se não aguenta, não se envolve. Chama que vem. Um grande beijo do fundo do ventrículo esquerdo. Nos vemos aonde? Nos plantões por aí. E se você tá vendo esse vídeo aqui em 2016, um feliz ano novo. Que 2017 seja padrão ouro para você. Sucesso, que você vai conseguir as suas metas e objetivos. Valeu. Tchau.